do Paraná, tudo bem com vocês? Estamos aqui, eu, professora Carol, o nosso intérprete, que é o Natan, para aprender sobre novos grupos de animais na aula de hoje. O grupo de hoje você já consegue ver quem são os representantes. Antes da nossa aula começar, vamos aos nossos recados importantes que você não pode se esquecer. Nós temos ali a Dory falando para o Marlin, just keep swimming, continue nadando porque tá acabando o ano, galera. Vocês têm que responder aquela atividade de frequência que tem no Classroom. Não se esqueça, no final dessa aula, corre lá e já responde. Para você conseguir responder ela com facilidade, assista as videoaulas, faça resumos no seu caderno, assista outros vídeos ou leia outros textos em livros, sites da internet, que isso vai te ajudar bastante. Você que só tem acesso à aula que passa na TV e que está com um livro em casa e que busca atividade na escola, não se esqueça dos dias que você precisa levar as atividades na escola. O ano está acabando e você não pode perder as datas de entrega das atividades. Se dediquem, é o último minuto que vocês têm naquele fôlego para conseguir resgatar esse ano e não perder tudo que a gente já aprendeu. Vamos então aos nossos objetivos da aula de hoje. Nós temos ali um tubarãozinho falando para você, smile, sorria. Então, fique feliz, porque essa aula vai ser muito legal. O nosso objetivo é conhecer a classificação dos peixes, que é o grupo que a gente vai estudar hoje. Além disso, a gente vai entender algumas características que esses animais apresentam. E fique com o seu caderno aberto, porque teremos muitas informações importantes para que você anote e depois não se esqueça. Então, smile, sorria, e vamos começar essa aula. Nós temos no primeiro grupo de peixes, os peixes chamados de agnatos. Eles têm esse nome porque eles não apresentam uma mandíbula. Nós temos aqui uma representação de uma mandíbula do tubarão. Diferente do tubarão, esses peixes não têm essa estrutura. Então, se você observar na imagem, nós temos a lampreia e o peixe bruxa, que são os animais que representam esse grupo. Eles têm uma boca diferenciada, com dentes, porque esses animais têm essa característica, ter muitos dentes. Mas não é um dente que abre e fecha em mandíbula, como que esses animais comem. Geralmente, eles se grudam em outros animais e torcem o corpo. Quando eles torcem o corpo, eles acabam arrancando um pedaço de carne de outros animais e aí eles se alimentam. Então, são animais bem pré-históricos, se a gente for observar o jeito do corpo deles, são bem estranhos e você geralmente não vê eles assim na beira da praia, porque eles são animais que ficam mais no fundo do oceano, mas fazem parte do grupo dos peixes. Então anota aí, peixes agnatos que não têm mandíbula. Continuando, nós temos outros dois grupos de peixes. Os peixes que são os peixes cartilaginosos, que têm um esqueleto feito de cartilagem. Então, eles têm um corpo mais maleável. E também temos os peixes ósseos, que têm o esqueleto feito de ossos com algumas cartilagens. Esses animais são os que a gente mais vai estudar na aula de hoje e na próxima aula. Nós temos aqui um tubarão cabeça de martelo como representante dos peixes que têm cartilagem no seu esqueleto. E nós temos a moreia e o cavalo marinho, que são representantes dos peixes que têm esqueletos ósseos. Olha que bacana, são peixes bem diferentes, que às vezes você pode até imaginar, nossa, mas cavalo marinho é peixe? Sim, e a gente vai falar bastante dele na aula de hoje. Nós temos aqui na nossa sala de aula um representante do grupo dos condrictes, que é o grupo dos animais que têm esqueleto de cartilagem, que é um tubarão. Olha que legal, depois a gente vai ver ele com detalhes. E nós também temos vários peixes que são do grupo dos peixes ósseos, os ossteictes. Então vamos aprender agora as características que eles apresentam. Os peixes cartilaginosos, nós temos aqui na imagem, eles podem ser tubarões ou podem ser raias. Nós não tínhamos nenhuma raia para trazer para mostrar para vocês hoje, mas nós temos esse tubarão aqui, bem bonitinho, para mostrar para vocês. E você pode observar que o corpo dele está até um pouco enroladinho. Como o esqueleto dele é cartilaginoso, você consegue movimentar o corpo dele.
Olha que legal! Na imagem e aqui no nosso representante, a gente consegue observar a boca dele, que é uma boca que está embaixo do corpo dele, é uma boca ventral, que vem do ventre. Esse animal, ele também tem escamas e tem nadadeiras, que são características dos peixes. Então a gente consegue observar que realmente tubarões são peixes. Raias também são, e a gente consegue observar que é a mesma característica da boquinha, ó, embaixo do corpo. Então é uma característica que eles compartilham por serem do mesmo grupo. Esses animais, eles têm o esqueleto de cartilagem, como eu já te falei, que é resistente. E eles têm uma pele que é revestida por escamas muito pequenininhas, chamadas de dentículos. Aqui na imagem, nós temos uma imagem ampliada das escamas que fazem parte do corpo dele. Se você passar a mão no sentido da cabeça para a cauda, você não sente essas escamas. Mas se você passa no sentido contrário, da cauda para a cabeça, você sente que sua mão fica enroscada no corpo dele, porque são pequenos dentinhos que formam nessa capa do corpo dele. Então ele tem escamas em forma de dentículos. Anota aí. Esses animais, eles têm um corpo bem complexo, eles têm vários tipos de nadadeiras, então tem uma dorsal, que é na parte de cima, tem a peitoral, a pélvica, a anal, a caudal. Então são vários tipos de nadadeiras que servem para quê? Para auxiliar esse animal na locomoção dentro da água. Esses animais também têm um espiráculo, que é um buraquinho que eles têm do lado do rosto, que ajudam eles na parte de respiração. Eles têm um focinho, geralmente compridinho, e a gente já vai entender por quê. E eles têm fendas branquiais, que é por onde a água passa e eles fazem a respiração deles em si. Além de todas essas partes do corpo deles, se a gente observar aqui na imagem, ó, eles têm uma divisão no corpo. A gente chama essa divisão de linha lateral. E além dessa linha lateral, os animais que têm o corpo feito de cartilagem, os tubarões, vamos dizer assim, eles têm lobos olfativos, que são algumas estruturas que ajudam eles a perceber o cheiro dos outros animais dentro da água. Eles também têm ampolas de Lorenzini, que são algumas estruturas que vão captar correntes elétricas produzidas por outros animais dentro da água. E essas estruturas, elas ficam geralmente no focinho do animal, que ajudam ele a ter essa percepção de outros animais e do olfato debaixo d'água. Então são várias estruturas que têm um canalzinho por onde a água passa e vários nervos captam essas sensações. Capacidade que os tubarões apresentam. Outros animais não têm essas ampolas e esses lobos olfativos. Então é bem importante anotar isso. O fígado desses animais, dos tubarões, é uma estrutura que vai acumular óleo dentro e vai ajudar eles com a flutuação dentro da água. Geralmente esses animais, eles andam mais na parte de baixo do mar. Mas para ajudar eles nessa questão de subir um pouquinho o nível e baixar um pouquinho o nível, é o fígado o órgão responsável por isso. A gente vai ver que nos peixes ósseos, eles têm outra estrutura que faz isso. Então anota aí para você comparar depois. Olha só, temos um quiz. Esqueleto cartilaginoso, boca ventral e transversal, corpo coberto por escamas de origem dermoepidérmica, ou seja, escamas em forma de placa, placoides, caracterizam os. Nós temos na letra A, crocodilianos. Na letra B, osteíctes. Na letra C, ciclostomados. E na letra D, condrictes. Qual será que é o grupo de animais que tem essas características? Pensa um pouquinho e a gente já volta.
Voltamos, galerinha! E a resposta desse exercício é os animais que a gente já falou, os condríctes, os animais que têm esqueleto cartilaginoso. Agora vamos entender um pouquinho mais sobre a reprodução desses animais. Eles têm uma fecundação interna, então dentro do corpo do animal. Eles têm machos e fêmeas. E os machos, eles têm uma nadadeira diferente. Lá embaixo do corpo deles, a nadadeira pélvica deles se modifica e ela se transforma em um órgão reprodutor. Então, se vocês observarem aqui no nosso tubarãozinho, ele tem essa nadadeira diferente, que é essa parte aqui, ó. Essa estrutura a gente chama de clasper, então que é o nome da estrutura que o tubarão usa para se reproduzir com a fêmea. Esses animais têm essa estrutura diferenciada. As arraias também, porque eles são do mesmo grupo, dos condríctes. Então é uma nadadeira que se diferencia das outras e que tem essa função. Se você pegar um tubarão e ele não tiver essa estrutura aqui, é porque é uma fêmea, beleza? Então se um dia você tiver a oportunidade de encontrar esses animais e poder observar, você consegue observar essa característica. Eles utilizam então essa estrutura na cópula. Se vocês verem aqui na imagem, esse tubarão é maior, então a estrutura dele está maior do que o da fêmea. Mas é bem interessante para vocês conhecerem um pouquinho mais desses animais. Quando a gente fala de reprodução dos condríctes, é uma reprodução bem variada. Eles podem ter três tipos de reprodução para gerar os filhotes. Quem vai carregar o filhote, que vai gerar o filhote, geralmente é a fêmea. Só que pode ter diferenças nesse processo de desenvolvimento do embrião. Eles podem ter um processo que a gente vai chamar de ovíparo, que é aquele tipo de tubarão que coloca o seu filhote dentro de um ovinho e deixa esse ovinho em algum lugar. Ele vai se desenvolver, vai se nutrir das substâncias do ovo e quando ele estiver pronto, ele rompe o saco vitelínico e sai nadando por aí. Nós também temos os vivíparos. Nós, mamíferos, somos vivíparos. Então, esse tipo de peixe vai se reproduzir dessa forma. O que acontece? O filhote é gerado dentro do corpo da mãe e depois ele nasce igualzinho o adulto. Então, é bem bonitinho. Nós temos uma raia dando à luz aos seus filhotes aqui no GIF. E nós também temos os tipos de tubarões e raias que são ovovivíparos. Esses animais, eles têm um ovo, onde o filhote está inserido, e esse ovo fica grudado no corpo da mãe. Esse filhote vai se nutrir do ovo, assim como os ovíparos, mas a mãe carrega esse ovo para onde quer que ela vá. Então, ele vai se desenvolver ali, grudadinho na mãe, quando ele estiver pronto, ele rompe o ovinho e sai nadando. Então, temos 3 tipos de desenvolvimento. Anota isso daí porque é mega, ultra, power importante. Nós vamos ver que os teictes são um pouquinho diferentes. Então, continuando, nós vamos falar agora dos osteictes, os peixes ósseos. Nós temos uma grande variedade, mais ou menos 20 mil espécies conhecidas desse tipo de animal. Claro, tem muitas espécies de animais, principalmente os que vivem nos oceanos, que a gente não conhece. Então, esse número é um número que a gente tem dados, mas que pode ser muito maior. Todos esses animais vivem em ambiente aquático. Você pode encontrar eles na água doce ou na água do mar, que é a água salgada. Então, nós temos aqui, ó, vários tipos de peixes diferentes para você observar. Também temos na nossa sala de aula a piranha, que é um tipo de peixe ósseo de água doce. Nós temos esse peixe agulha, que também é um peixe bem bonito desse grupo. E também temos outros representantes, tem aqui até uns passando pela boca do tubarão, olha que bonitinho. São todos peixes ósseos, que têm esqueleto feito de ossos, diferente do tubarão, que tinha um esqueleto cartilaginoso. Então, seguindo no nosso slide, os osteictes, eles têm esse esqueleto calcificado e tem algumas cartilagens no meio. O corpo desses animais tem uma mucosa que é revestida por escamas. Então, por isso que quando você vê ele na água, você vê ele brilhando. E o corpo deles vai ter as mesmas nadadeiras que os outros peixes também tinham, porque eles precisam disso para se locomover na água. Olha que legal esse peixinho que a gente tem aqui na nossa imagem.
Esses animais, eles vão ter aqui do lado uma abertura para as brânquias, por onde a água vai passar para poder realizar a respiração. Na próxima aula a gente vai entender melhor esses processos de respiração dos peixes. Mas aqui você já consegue saber que eles têm essa abertura que a gente pode chamar de guelra também, para as brânquias ficarem guardadinhas ali dentro. Várias nadadeiras, e esses animais não têm uma nadadeira pélvica diferente, como a gente viu lá nos tubarões. Os osteíctes, eles têm uma estrutura chamada de bexiga natatória. A bexiga natatória não tem nada a ver com excreção. Ela é um órgão que fica dentro do corpo do peixinho, então a gente tem aqui, ó, esse aqui que é um desenho, que está em laranja, e aí nós temos esse outro que é uma imagem do peixe real, que está essa bolha aqui, ó. A bexiga natatória é o órgão que ele vai encher de ar quando ele precisar flutuar na água, e ele esvazia de ar quando ele quiser afundar dentro da água do mar ou do rio. Então esse órgão está influenciado na flutuação do animal. E além disso, eles têm aqui, ó, nessa abertura que eu falei para vocês, o opérculo, que é a partezinha que ele usa também para abrir e fechar as brânquias. Isso é bem importante para vocês observarem ali no peixinho que está na imagem. Então, característica dos osteíctes, ter a bexiga natatória diferente dos condrictes. Anota aí. Outro quiz para vocês, galera. Quando compramos um peixe ósseo na feira ou no mercado, recomenda-se observar o estado de conservação das brânquias, pois se elas estiverem vermelhas e brilhantes, significa que o peixe está em bom estado para ser consumido. Para que as brânquias sejam observadas facilmente pelo comprador, é necessário, letra A, levantar as placas orais do peixe. Letra B, abrir as fendas branquiais do peixe. Letra C, remover a bexiga natatória do peixe. E letra D, levantar o opérculo do peixe. Pensa aí um pouquinho, responde e daqui a pouquinho a gente volta com a resposta. Voltamos, galerinha, e a resposta desse exercício está relacionada àquilo que a gente comentou quando viu a imagem do peixe. O que a gente precisa levantar no peixe quando for na feira para observar se ele está em bom estado é aquela estrutura com o nome de opérculo, que fica tampando as brânquias deles. Então você consegue levantar e ver se elas estão vermelhinhas e brilhantes. Aí o peixe está bom para você levar para casa e comer na hora do almoço com a sua família. Continuando, nós vamos falar agora sobre a reprodução desses peixinhos que são os osteíctes. Na maioria das espécies, porque tem exceções, tem sexos separados. Então vai ter um peixe macho e um peixe fêmea. A fecundação vai ser externa, então é fora do corpo desses bichinhos. Então o macho vai ter que encontrar os óvulos e liberar os espermatozoides perto, para que eles se encontrem e então tenha a fecundação. Eles são animais ovíparos, então todos os ovinhos eles são gerados e ficam em algum lugar. Quando a gente assiste Procurando Nemo, tem a anêmona onde eles colocam os ovinhos dos peixes. E aí aqui ó, nós temos um exemplo real dos peixes palhaço colocando seus ovinhos e cuidando deles depois. Eles passam algum tempo ali observando os ovinhos para ver se eles vão se desenvolver bem. E no ambiente onde eles estão, eles podem colocar até milhares de ovos. Então eles colocam muitos ovinhos ali. Isso é bem legal. Nós temos uma exceção, que são os cavalos marinhos. Eu te disse lá no início da aula que eles são peixes. Sim, são peixes ósseos.
Porém, esses cavalos marinhos, eles têm uma fecundação interna, diferente dos outros peixes. E essa fecundação acontece da seguinte forma: o cavalo marinho macho, ele tem uma bolsa na barriga dele. A fêmea se aproxima dele, assim como aqui na imagem, e coloca dentro dessa bolsa os óvulos. Então, os espermatozoides que estão no corpo dele vão fecundar esses óvulos e vão ficar na barriguinha dele por algum tempo. Quando os peixinhos estiverem prontos, o cavalo marinho macho dá à luz a esses filhotes. Então, ele libera esses filhotes na água e saem mini cavalos marinhos. Olha só que bonitinhos. Então, esses peixes são uma exceção dentro do grupo dos osteíctes. Bacana, não é mesmo? Então, agora a gente vai fazer mais uma atividade sobre essas reproduções. Os peixes podem ser monóicos ou dioicos, dependendo da sua espécie. Ou seja, pode ter só macho e fêmea ou pode ter um macho e uma fêmea no mesmo corpo. Sua fecundação pode ser interna ou externa e o desenvolvimento do embrião pode acontecer de 3 formas. Explique como ocorre cada um desses tipos de desenvolvimento. Então você vai dizer para mim, na letra A, como que se desenvolve um peixe ovíparo. Na letra B, um vivíparo. E na letra C, um ovovivíparo. E daqui a pouquinho a gente volta. Voltamos, galera! E a resposta desse exercício era um pouquinho complexa, por isso eu trouxe aqui um textinho. Se o seu não tiver igual, só analise para ver se está parecido, aí você complementa com a informação que faltar. Quando a gente fala de um ovíparo, o desenvolvimento do embrião acontece dentro de um ovo e não é ligado no corpo da mãe. Diferente de um vivíparo, que o desenvolvimento do embrião acontece dentro do corpo da mãe numa placenta, igual os mamíferos. E os ovovivíparos têm o desenvolvimento do embrião dentro de um ovo que está dentro do corpo da mãe. Então, esse desenvolvimento é bem a mistura dos dois, por isso que o nome é bem parecido. Agora vamos ao momento de nos recordar de todas as coisas importantes. Os condríctios são peixes com um esqueleto ósseo, ou melhor, cartilaginoso. Nós temos como exemplo tubarões e raias. E eles podem se desenvolver daquelas 3 formas que a gente falou: ovíparo, ovovivíparo e vivíparo. Os osteíctes são peixes com esqueleto ósseo. Então nós temos sardinha, truta, salmão e eles podem ser ovíparos ou ovovivíparos. Nós temos aqui aquele projeto que a gente desenvolveu da Semana do Conhecimento, vários representantes para vocês poderem observar o trabalho dos seus colegas. Então nós temos no número 1 o nosso Aedes da Laura, de Porecatu, no número 2 da Yasmin, no número 3 da Isabela, o número 4 da Natália, lá de Ventania, e o número 5 do André, aqui de Pinhais. Gente, ficou maravilhoso o trabalho de vocês, vocês estão de parabéns. Continuem assim e se dediquem no que vocês forem fazer. Chegamos agora no momento de dizer tchau, se cuidem, take care, thank you, muito obrigada por participarem dessa aula. E a gente vai se encontrar na próxima aula de ciências. Até mais!